Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 31, 32, 33 e 34 do livro de Deuteronômio da Bíblia Sagrada. Capítulo 31. Josué será o sucessor de Moisés. Depois disso, Moisés falou ainda estas palavras a todo Israel. Tenho 120 anos, já não posso mais ir aonde quero. E o Senhor me disse, não atravessarás o Jordão. O Senhor teu Deus atravessará na tua frente. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué atravessará na tua frente, como o Senhor disse. E o Senhor lhes dará, como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a terra deles que destruiu. Quando o Senhor vos entregar essas terras, lhes falareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede forte e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Ele não vos deixará nem vos desamparará. Então Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais, e tu os farás recebê-la com herança. O Senhor é quem vai à tua frente, ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. A leitura periódica da lei. A leitura periódica da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés deu-lhes esta ordem. Ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, esta lei será lida diante de todo Israel, para que todos a ouçam. Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros dentro das vossas cidades, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e tenham cuidado de obedecer a todas as palavras desta lei. E para que seus filhos, que não conhecem esta lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra que ireis possuir, quando atravessardes o Jordão. Deus dá a Josué a responsabilidade pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, aproxima-se o dia em que deves morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da revelação, para que eu lhe dê ordens. Então Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda da revelação. E o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e esta parou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés, descansarás com teus pais, e este povo começará a se prostituir, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que está entrando, e me abandonará, e quebrará a aliança que fiz com ele. Então, naquele dia, a minha ira se acendeu contra ele, e eu abandonarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Tantos males e angústias o alcançarão, que, naquele dia, ele dirá, será que essas desgraças me aconteceram porque o meu Deus não está comigo? Esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que este povo houver feito, por ter se voltado para outros deuses. Agora então, escrevei este cântico para vós, e ensinai aos israelitas. Fazei-os conservá-los na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. Porque eu levarei para a terra que prometi, com juramento a seus pais, terra que dá leite e mel. Ele comerá, se fartará e engordará. Então, voltando-se para outros deuses, os cultuará e me desprezará, violando a minha aliança. E quando for atingido por muitos males e angústias, então este cântico falará como testemunha contra ele, pois não será esquecido da boca de sua descendência.
porque conheço a sua imaginação, o que ele planeja hoje, antes que eu o faça entrar na terra que lhe prometi com juramento. Assim Moisés escreveu o cântico naquele dia e o ensinou aos israelitas. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Nun: ser forte e corajoso, pois levarás os israelitas para a terra que lhe prometi, com juramento, e eu estarei contigo. Amém, aleluia, glórias a Deus. O livro da lei é colocado ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever no livro todas as palavras dessa lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ele esteja como testemunha contra vós. Porque conheço a vossa rebeldia e a vossa teimosia. Se fostes rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo entre vós, quanto mais depois da minha morte. Reuni diante de mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras diante deles e convoque o céu e a terra como testemunha contra eles. Porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vós vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos atingirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar sua ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés proferiu todas as palavras deste cântico, enquanto toda a Assembleia de Israel o ouvia. Deuteronômio 32, o último cântico de Moisés. Ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina cai como a chuva, a minha palavra caia como a chuva, a minha palavra desça como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Amém, aleluia, glórias a Deus. O povo corrompeu-se contra ele, não são seus filhos, este é o pecado deles. É uma geração perversa e depravada. Povo louco e insensato, é assim que recompensas o Senhor? Ele não é teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Olha a passagem dos anos, geração por geração. Pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo, conforme o número dos israelitas. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrorendos. Cercou de proteção, cuidou dele, guardou-o como a pupila do seu olho. Como a águia que desperta sua ninhada, esvoaçando sobre seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, não havia com ele nenhum Deus estrangeiro. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comer os frutos do campo. Também o fez tirar mel da rocha e azeite da pedra dura, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã, e dos bodes, com o mais fino trigo, e bebeste o sangue das uvas como vinho. E depois de engordar, Jesurim deu coices, tu engordaste, te engrossaste e te saciaste. Então abandonou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme, com abominações provocaram sua ira. Ofereceram sacrifícios aos demônios e deuses que não havia conhecido, deuses novos que haviam aparecido recentemente.
os quais vossos pais não temeram. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isso, o Senhor os desprezou por causa da provocação que seus filhos e filhas lhe fizeram. E disse: esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos nos quais não se pode confiar. Provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus. Com suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhe despertarei a ira com uma nação insensata. Porque um fogo se acendeu na minha ira, queima até o mais profundo do Sheol, devora a terra com seu fruto e abrasa os alicerces dos montes. Acumularei desgraças sobre eles, usarei todas as minhas flechas contra eles. Serão consumidos pela fome, devorados por raios e por amarga destruição. Contra eles enviarei dentes de feras e o veneno dos animais que rastejam no pó. A espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o idoso. Eu teria dito: eu os espalharei por todos os cantos e apagarei sua memória entre os homens. Se não receasse a zombaria da parte do inimigo, para que seus adversários não dissessem, iludindo-se: a nossa mão está erguida, não foi o Senhor quem fez isso. Porque são uma nação sem sabedoria, não há entendimento neles. Se fossem sábios, entenderiam isso e saberiam seu destino. Como poderia um homem sozinho perseguir 1000 e dois pôr em fuga 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregado? Porque a rocha deles não é como nossa rocha. Até nossos inimigos sabem disso. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas e seus cachos amargos. O seu vinho é veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. E não se encontra isto guardado comigo, fechado nos meus tesouros? A vingança e a recompensa são minhas, quando lhes resvalar o pé, porque o dia da sua ruína está próximo. As coisas que lhes acontecerão se aproximam rapidamente. Porque o Senhor julgará seu povo e se arrependerá em favor dos seus servos, quando vir o poder deles já se foi e que não resta nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que refugiavam? Os que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam vinho das suas ofertas de libação? Que eles se levantem e venham ajudar, para que tenhais agora um refúgio. Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e curo, e não há quem possa livrar-se da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: assim como eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e tomar nas mãos o julgamento, então retribuirei vinganças aos meus adversários e recompensarei os que me rejeitam. Com sangue embriagarei as minhas flechas, e a minha espada devorará a carne. Do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Ó nações, aclamai com alegria o povo dele, porque ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá a vingança aos seus adversários e fará expiação por sua terra e povo. Exortação à observância da lei. Então Moisés veio e proferiu todas as palavras desse cântico na presença do povo. Ele, Oséias, filho de Nun, disse: aplicai o coração a todas as palavras que hoje vos falo, as quais haveis de recomendar a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque essa palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias na terra, quereis possuir
quando atravessardes o Jordão. Amém, aleluias, glórias a Deus. Deuteronômio, desculpa, Moisés recebe ordem de subir ao monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e vê a terra de Canaã, que dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte ao qual subirás, e será reunido ao teu povo. Assim como teu irmão Arão morreu no monte Ó, e foi reunido ao seu povo. Porque pecastes contra mim, no meio dos israelitas, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos israelitas. Por isso verás a terra diante de ti, mas não entrarás nela, na terra que dou aos israelitas. Amém, aleluias, glórias a Deus. Moisés abençoa o povo. Esta é a bênção com qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e do Seir, raiou sobre eles. Resplandeceu desde o monte Parã e veio com um número imenso de santos. À sua direita havia o fogo da lei para eles. Na verdade, ele ama o povo. Todos os teus santos estão em tua mão. Estarão postos entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, uma herança para a Assembleia de Jacó. Ele era rei em Jesuim, quando se reuniram os chefes do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. E isto é o que disse acerca de Judá. O Senhor ouve a voz de Judá, coloca-o no meio do seu povo. Lutou por si com suas mãos, sê tu o auxílio dele contra seus inimigos. E disse acerca de Levi: sejam teu, Tumim e Teurim para o teu homem santo, que provaste em Massá, com que contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse sobre seu pai e sua mãe: nunca o vi, e não reconheceu seus irmãos, nem conheceu seus filhos, pois esses levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Ensinarão teus preceitos a Jacó e a tua lei a Israel. Aproximarão o incenso de tuas narinas e porão holocausto sobre teu altar. O Senhor abençoa o seu poder e aceita a obra das suas mãos. Fere as costas dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E disse acerca de Benjamim: o amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o cercará o dia todo e ele habitará entre seus ombros. E disse acerca de José: abençoada pelo Senhor seja a sua terra, com as mais excelentes dádivas do céu, com o orvalho e as águas do abismo embaixo, com os excelentes frutos do sol e os excelentes produtos dos meses, com as coisas mais excelentes dos montes antigos e das colunas eternas, com as coisas excelentes da terra, e com sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha tudo isso sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que é líder entre seus irmãos. Aqui está o seu novilho primogênito. Ele tem majestade, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, sim, todas as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés, os milhares de Manassés. E disse acerca de Zebulun: Zebulun, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios de justiça, pois explorarão a riqueza dos mares e os tesouros escondidos da areia.
E disse acerca de Gade: bendito aquele que faz Gade aumentar. Ele habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Recebeu a primeira parte, porque ali estava reservada a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo. Executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E disse acerca de Dan: Dan é filhote de leão, que salta de Bazã. E disse acerca de Naftali: Naftali está saciado de favores e tem fartura da bênção do Senhor. Possui o lago e o sul. E disse acerca de Assé: bendito seja Assé dentre os israelitas. Seja o favorecido de seus irmãos e mergulhe o pé em azeite. Sejam teus ferrolhos de ferro e de bronze. A tua força seja como os teus dias. Ó Jesulum, não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu em teu socorro, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e os braços eternos te sustentam. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel habitará seguro, habitará a sós a fonte de Jacó, na terra de trigo e de vinho novo, e o seu céu gotejará o orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é semelhante a ti? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso teus inimigos serão dominados por ti, e tu pisarás sobre as suas alturas. Finalizaremos agora a leitura do capítulo 34, que é o último capítulo do livro de Deuteronômio. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que fica em frente de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, mas não irás para lá. Então Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor havia falado. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém conhece até hoje o local da sua sepultura. Moisés tinha 124 anos quando morreu. A sua vista não havia se escurecido, nele havia perdido o vigor. Glória a Deus, aleluia. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias, nas planícies de Moabe. Depois disso, terminaram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Nem em tudo o que Moisés realizou com sua mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo Israel. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela conclusão de mais um dia de leitura da Tua Palavra. Levantamos um clamor para que seja finalizada e haja paz entre a Rússia e a Ucrânia, Senhor. O mundo não quer mais guerra, a humanidade não quer mais guerra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.